Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós leremos os versos de 1 a 11 e faremos a exposição continuando a nossa sequência iniciada em junho do ano passado, junho de 2023. Então, como este é o último domingo do mês de junho, exatamente finalzinho do mês, nós estaremos expondo o capítulo 15, estamos já nos aproximando do final. Os irmãos observarem aí, a carta vai até o capítulo 16, portanto, é possível que até o mês de agosto nós estaremos encerrando a exposição aos Coríntios. Meus irmãos, algumas doutrinas, elas são basilares da fé cristã, e elas devem ser por nós preservadas a título de fundamento, de tal forma que, se nós não as tivermos, o cristianismo não se sustenta. E é isto que faz diferença entre um erro teológico e uma heresia. Eu gostaria de fazer essa diferenciação para que os irmãos entendessem o seguinte: quando nós olhamos a carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 15, nós vemos diversos problemas que a igreja enfrentava. Todos eles eram erros teológicos, erros práticos, morais, mas nenhum deles, até aqui, seria capaz, nenhum destes erros até aqui seria capaz de tirar o status da igreja de Corinto de igreja de Deus. Paulo a chama assim na primeira carta, capítulo 1, verso de 1 a 3. Paulo saúda a igreja de Corinto junto com o irmão Sóstenes e diz: a igreja, acraseado, né? Ele está escrevendo para a igreja de Deus que está em Corinto. Mesmo a igreja tendo divisão, mesmo a igreja tendo problema de relacionamentos, irmão colocando irmão na justiça, mesmo a igreja tendo dificuldade para compreender ainda a plenitude de Cristo, que é a própria sabedoria de Deus, mesmo a igreja tendo problemas de disciplina ou de indisciplina, mesmo a igreja de Corinto tendo dúvidas quanto às questões ligadas a casamento, divórcio, ao que comer e ao que não comer, nenhum destes erros tirou da igreja de Corinto o status de igreja de Deus. Então, eis aí a diferença entre uma heresia e um erro teológico. O erro teológico, embora traga algum tipo de dano, jamais levaria alguém a perder a salvação. Por isso, nós consideramos igrejas que pensam diferente de nós a respeito de vários assuntos, inclusive do culto, como igrejas irmãs. Porém, agora o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto que, se não fosse resolvido de maneira adequada na mente dos irmãos de Corinto, eles estariam cometendo a falta da heresia, porque é uma questão de fundamento da fé cristã, ok? Quando nós fazemos essa diferenciação, é importante os irmãos, mais uma vez, terem a consciência. Nós somos, no mundo cristão, uma igreja diversa ou diversificada. Temos os irmãos assembleanos, temos os irmãos batistas, temos os irmãos episcopais, os pentecostais clássicos, os congregacionais, os metodistas. E todas essas igrejas, na sua fundação, né, na sua confissão, melhor dizendo, têm a mesma fundamentação: Cristo, Deus Pai, Espírito Santo e várias outras doutrinas que estão ali no credo apostólico, né, que resumiria basicamente o que a igreja crê. Se qualquer igreja, seja ela qual for, ferir algum desses pontos do credo apostólico, esse ferimento é tão grave que fará o corpo morrer. Ou seja, ao invés de ser um mero erro teológico, se cometeria heresia. Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição, a doutrina da ressurreição.
Ela é uma doutrina extremamente importante para a vida da igreja e é uma dessas doutrinas basilares, fundamentais da fé cristã. O apóstolo Paulo, então, depois de tratar de todos os outros problemas, agora trata desta questão da ressurreição, chamando a atenção da igreja para não cair na fé que professava. Vamos ler juntos, então? Acompanhe, por favor, a leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Santo Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, nós te agradecemos por tua santa palavra. Te louvamos pelo privilégio de lê-la em nossa própria língua e te agradecemos, Deus, porque temos liberdade para cultuarmos ao Senhor. Te rogamos pelos irmãos, as nações que não têm este privilégio. E te pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor conceda a eles esta mesma graça que tens concedido a nós. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Te rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine para que nós enxerguemos as maravilhas do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a ressurreição de Cristo é um dos temas que está estabelecido no credo apostólico como esqueleto da nossa fé. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Na segunda parte do credo ele diz: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu às regiões inferiores da terra, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Observe a ressurreição sendo tratada no mesmo credo, que já é um resumo, por duas vezes. A primeira parte fala a respeito da morte, sepultura, a descida de Cristo às regiões inferiores da terra ou ao Hades, e a sua ressurreição. E no final do credo, que foi a primeira parte que eu li, ele fala da nossa ressurreição do corpo e, por fim, a vida eterna. Portanto, a ressurreição de Cristo e a ressurreição da igreja é um tema basilar da fé cristã, é fundamento. E por que, irmãos, é um fundamento da igreja? Primeiro, porque Deus assim o quis, para que
nós lembrássemos do que aconteceu com o nosso Salvador e para que nós tivéssemos também a certeza do que vai acontecer conosco. Nós vamos trabalhar ainda o tema ressurreição, mas então o apóstolo Paulo vem trazendo na carta várias problemáticas, vários problemas que a igreja enfrentava, mas neste problema em especial doutrinário, o apóstolo Paulo dá uma ênfase mais forte. Por isso eu queria que você, mantendo a sua Bíblia aberta, caminhasse comigo aqui no texto exposto. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Observe então que a ressurreição fazia parte da mensagem do evangelho. Veja, irmãos, quando nós pregamos o evangelho para alguém, a ressurreição é uma parte importante. Inclusive porque nós falamos para as pessoas que, se elas crerem no Senhor, elas vão passar a eternidade com Deus. Como é essa eternidade? É uma eternidade ressuscitada, né? Nós estaremos ressuscitados. Nós não passaremos a eternidade como se pinta nos filmes, nas telas, né? Como anjinhos batendo asas, né? 24 horas voando de um lado para o outro, tocando harpa e tal. Nós teremos um corpo ressuscitado. Nós passaremos também pela ressurreição dos mortos. Então, faz parte da mensagem do Evangelho anunciar para as pessoas que Cristo morreu e ressuscitou e que nós também morreremos se Ele não voltar antes do nosso dia, e nós também ressuscitaremos. Portanto, tem a ver com a mensagem histórica, mas também tem a ver com a realidade das nossas vidas, de todos nós. Bem, então, este evangelho foi o que Paulo anunciou, e se os irmãos lembram bem, Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, quando ele estava se despedindo deles: e não vos deixei de anunciar nenhuma coisa proveitosa, anunciei-vos todo o conselho de Deus. Então, Paulo, no tempo que passou ensinando, tudo aquilo que era importante para a salvação, ele ensinou. Então é papel da igreja também, ao pregar o evangelho, contar toda a história. E qual é toda a história, irmãos? Vamos resumir? Deus criou todas as coisas, sendo bom e maravilhoso, e fez tudo para a sua glória. O homem desejou viver independente de Deus, e desobedecendo ao Senhor, caiu num estado de miséria tal, que por si só era incapaz de satisfazer a justiça de Deus, pois Deus havia dito: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Uma barreira então foi criada de separação entre o homem e Deus. No Éden, essa barreira foi feita pelo próprio Deus, colocando anjos ao redor do jardim, para que o homem não pudesse voltar a ter comunhão com Deus, simbolizada ali no paraíso. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Antes do seu próprio Filho, Deus então enviou sinais, aqueles que nós chamamos de tipos de Cristo. Aquele animal que foi morto para servir de pele para Adão e Eva no jardim, mas depois os sacrifícios, o próprio templo, os sacerdotes, homens que serviram como tipo de Cristo, como Moisés, como Melquisedeque e tantos outros. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de mulher, da Virgem Maria, vindo do Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus viveu, pregou, não pecou, sendo então capaz de, por não ter pecado, satisfazer a justiça de Deus. Ele foi morto, ele foi sepultado, ele ficou 3 dias sob a morte, mas ressuscitou, foi visto pelas pessoas. Ele foi assunto aos céus, à vista de muitas pessoas, e hoje está assentado à direita do Pai. E um dia ele vai voltar para julgar o seu povo.
julgar o mundo. E o julgamento é: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Naquele dia, Deus então fará soar trombetas, e todos os mortos ressuscitarão e estarão diante dele no juízo. E aqueles que forem condenados porque não creram no Filho de Deus serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre, junto com o diabo e os seus anjos. E esses passarão por tormento eternamente. Mas todo aquele que creu em Jesus, confiou a sua salvação a Ele, todo aquele que foi objeto da graça de Deus, tendo sido substituído naquela cruz que era nossa, pelo Filho de Deus, todo este será salvo e passará a sua eternidade ao lado do Senhor, no lugar onde não haverá nem choro, nem tristeza, nem morte, nem fome, nem violência, e viveremos eternamente com Ele. Amém, irmãos? Vejam quantas vezes a gente perde 4 minutos, foi o que eu tive aqui para falar isso. Quantos 4 minutos a gente não perde falando tantas outras coisas para as pessoas, né? Se nós anunciarmos a mensagem do Evangelho, querendo Deus pela operação do Espírito, quem sabe as pessoas não se renderão a Cristo. Pois bem, irmãos, então observe que a mensagem da ressurreição está dentro da mensagem do Evangelho. E Paulo, de toda a mensagem do Evangelho, procura tratar desse assunto. Irmãos, aqui também vale a pena a gente observar uma diferença. Eu falei aqui sobre o que seria erro teológico, que é algo menor, e heresia, que é algo maior. Observe, então, que, apesar das dificuldades, pelo fato da igreja de Corinto não relativizar as doutrinas, exceto esta que eles estavam sofrendo um certo tipo de assédio para não crer a ressurreição, a igreja de Corinto era firme em muitos outros aspectos. Então, eu sei que durante a série eu falei muito mal dos irmãos de Corinto, né? E eu não estou querendo me redimir, não, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu gostaria de lembrar aos irmãos que, pelo que nós observamos na carta, os irmãos de Corinto tinham firmeza doutrinária em muitas outras coisas. Portanto, se nós quiséssemos encaixar a igreja de Corinto numa classe de igreja liberal na teologia, nós não poderíamos fazer isso, porque os fundamentos da fé eles tinham guardado. A ameaça estava sobre um tema, que era a ressurreição. Agora, pense comigo aqui como é que esse tema pôde se tornar polêmico na igreja de Corinto. Nós não sabemos bem. Mas lembrem que em todas as cidades, tanto na região da Ásia Menor, Éfeso, Listra, Icônio, Chipre, havia judeus espalhados pela dispersão. E nas cidades da Acaia e da Macedônia, que nós chamamos hoje de Europa, né, também tinham sinagogas judaicas. Entre os judeus, havia um grupo religioso que não cria na ressurreição. Eu estou me referindo aos saduceus. Os saduceus tiveram muitos embates com o próprio Senhor Jesus a respeito desse tema. Inclusive, quando se chegava no tema ressurreição, eles começavam a fazer confusão. Eles não criam em anjos, eles não criam em milagres, não criam em ressurreição dos mortos. Então, há uma grande possibilidade de que esse problema teológico que surgiu na igreja de Corinto possa ter vindo por orientação e assédio teológico dos saduceus. Há também a possibilidade disso ter vindo dos gnósticos. Estes também tinham dificuldade na ressurreição, portanto, há a possibilidade dos gnósticos, filósofos, terem também promovido esse tipo de assédio teológico à igreja de Corinto. Não sabendo nós, não podemos afirmar exatamente qual a origem, nós vamos então trabalhar o problema propriamente dito. Mas observe que Paulo elogia
à igreja de Corinto: o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes. Então eles receberam o evangelho. O receber o evangelho, irmãos, significa que esses irmãos estavam firmes na fé, que esses irmãos eram crentes. É o evangelho que salva. Quando eu falo isso, irmãos, eu estou dizendo que se a igreja de Corinto tinha problema com as línguas e até um certo tipo de desordem no culto, apesar de ser errado, não os faria perder a salvação, ou não os caracterizaria como descrentes. Os irmãos estão entendendo o que eu quero falar? Esses irmãos aqui eram irmãos que creram no evangelho. Tinha profecia na igreja, tinha língua, tinha uma bagunça no culto, mas eram nossos irmãos em Cristo. Eles tinham problemas interpessoais. A igreja não estava lá vivendo aquela santidade toda, mas era a igreja de Cristo. Era a igreja de Cristo. Portanto, Paulo diz: vocês receberam o evangelho e vocês ainda perseveram no evangelho. Por ele também sois salvos. Nós somos salvos, irmãos, não porque temos um culto ortodoxo. Nós somos salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Isso é importante nós firmarmos. É claro que nós cremos no princípio regulador do culto. Cremos que nós só devemos oferecer a Deus aquilo que Ele estabelece nas Escrituras. E gostaríamos muito que os irmãos de outras igrejas, que têm um culto cheio de confusão, também caminhassem no mesmo caminho que nós caminhamos. E termos um culto ordeiro, onde se fala numa língua onde as pessoas entendem, onde uma hora os outros ficam em silêncio, ouvindo a oração para no final dizerem amém. Que bom seria que fosse assim. E muitos irmãos pentecostais têm procurado isso. Não é à toa que muitas igrejas presbiterianas têm recebido irmãos da Assembleia de Deus que já não suportam tanta bagunça no culto. Mesmo assim, irmãos, isso não faz desses irmãos hereges. Não nos dá o direito de nós dizermos, porque tem isso no culto deles, não são nossos irmãos. Jamais nós devemos fazer isso. Pelo contrário, devemos acolhê-los com amor e procurar ensinar a palavra de Deus, a fim de que eles mesmos possam operar a transformação para uma vida, um culto mais agradável a Deus. Vamos lá então. O texto diz: se retiverdes a palavra tal como vula preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui o alerta do apóstolo Paulo. Paulo diz: se vocês então guardaram a palavra como eu preguei para vocês, então vocês estão firmes na fé. Então vocês estão salvos. É curioso porque o apóstolo Paulo escreveu isso no capítulo 5, né, aos irmãos de Corinto, falando aos mestres que no último dia o ensino dos mestres será colocado no fogo para ser provado, né? E dependendo do material que for, vai ser queimado ou vai ficar melhor ainda, como é o caso do ouro, né? Então você sabe que alguns programas aí, né, de compras tem o nível ouro, né? Então nós queremos ter o ensino nível ouro. Quando ele for provado no fogo, ele fique mais brilhoso ainda, mais bonito ainda. Mas alguns, quando colocarem o seu ensino no fogo, vai queimar, porque não serve de nada. Foi fraco o ensino. Aí o apóstolo Paulo diz: porém, isso sem dano. Ou seja, não perderá, não terá perda alguma. Será conservado no dia do juízo. Pois bem, mas o apóstolo Paulo diz: a menos que tenhais crido em vão. Se vocês abandonarem o evangelho, vocês creram em vão. Aqui, irmãos, é importante lembrar. Às vezes as pessoas confessam a Jesus, confessam como Senhor e Salvador de suas vidas, mas creram em vão. Foi apenas uma fé de boca, de lábios. É muito comum em algumas igrejas
se fazer apelo, né? E aí de repente a pessoa está emocionada, né? E no final do sermão a pessoa vai lá na frente e faz aquela famosa oração do pecador, né? E depois vai embora e nunca mais volta e nunca mais, né? É o tipo de fé vã, não tem firmeza. Por quê? Porque não se creu no evangelho. Porque às vezes o sermão está repleto de palavras chavões e coisas que agradam, massageiam o ego, que emocionam. Mas quando é o evangelho de fato, e quando se crê de fato, nunca é vão, nunca é vão. Então agora o apóstolo Paulo vai tratar do problema. Ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Os irmãos lembram dessa frase? Essa é a mesma frase que o apóstolo Paulo usa para a ceia, né? Que os irmãos já sabem, quando ele diz, vamos fazer a ceia, abra a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi... Então esse texto já fica na nossa mente, né? Então o apóstolo Paulo diz assim: eu vos entreguei o que também recebi. Os irmãos lembram que o apóstolo Paulo, depois de ter sido curado da sua cegueira, após a sua conversão, passou 3 anos na região da Arábia, e lá ele aprendeu do próprio Salvador, o próprio Senhor Jesus. E ele então entrega como ensino o que ele havia recebido. E o que foi que ele recebeu? E aqui é a base da nossa fé: que Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, não há cristianismo sem a fé de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Por que é importante crer que Cristo morreu pelos nossos pecados? Porque sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, dizem as Escrituras. Era necessário que um sacrifício fosse operado. E Jesus opera esse sacrifício pelos nossos pecados. Importante aqui, nós estamos na voz passiva, nós recebemos a ação. Cristo age em nosso favor. Os pecados pelos quais Cristo morreu não eram os seus próprios pecados, mas os nossos próprios pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Ele recebeu o castigo para que nós recebêssemos a paz. Então, só quando você diz isso, Jesus morreu pelos nossos pecados, você já está anunciando parte do evangelho. Então você precisa, quando anuncia o evangelho, essa é a base da nossa fé, dizer para a pessoa que ela é pecadora e que ela precisa pagar os pecados. E como ela é incapaz, como todos nós somos incapazes de pagarmos pelo nosso próprio pecado, Cristo morreu pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida. O apóstolo Paulo diz que ele riscou a cédula que constava contra nós, cravou-a na cruz e triunfou sobre principados e potestades, os expondo publicamente à vergonha, triunfando sobre eles. Portanto, não há mais condenação para nós. Todos os nossos pecados foram pagos, foram cancelados. Por isso Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Nós sabemos bem, irmãos, que aquela cruz do meio era nossa. Estava reservada para nós, tinha o nosso nome lá. Eu já falei para os irmãos sobre o nome Barrabás, mas eu queria lembrar os irmãos aqui que aquela cruz do meio, que era nossa, Barrabás ia assumir, nos lembra que nós somos os Barrabás. Nós somos aqueles que praticamos iniquidades dignas de morte. Porque aquela cruz do meio, pela justiça humana, ela deveria ser de Barrabás. E Barrabás, o nome significa filhos do Pai.
Portanto, aquela cruz era nossa. Quem era Barrabás? Ladrão e homicida. Quem somos nós? Ladrões, homicidas, mentirosos. Somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Portanto, Barrabás somos nós. Barrabás nos representava. Mas pela autoridade de Deus e pelo plano providencial de Deus, ele colocou o seu filho no lugar de Barrabás, no lugar da igreja, no nosso lugar. Aquela cruz era nossa. Nós é quem quebramos a lei de Deus. Nós é que nos lambuzamos no pecado. Nós é que estávamos atolados no pecado, no lamaçal. E não Jesus. Jesus é limpo. Jesus é puro. Jesus é o Cordeiro inocente de Deus. Nele não havia mancha. Nele não havia mácula. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele viveu entre nós, foi tentado como nós e não pecou hora nenhuma, fazendo-se, portanto, poderoso para satisfazer a justiça de Deus. Por isso, essa é uma das bases da nossa fé. Cristo morreu pelos nossos pecados. Vamos repetir todos juntos? Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora diga a sua própria alma: Cristo morreu pelos meus pecados. Diga: Cristo morreu pelos meus pecados. Louvado seja Deus. Você é livre. Você não tem dívida. No SPC do céu, você está limpo. No Serasa celestial, você está limpo. Mas não é porque você não pecou, mas é porque Cristo morreu pelos seus pecados. Louvado seja Deus. Segundo as Escrituras. Aqui depois eu vou falar do segundo as Escrituras. Vamos lá. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você observa que no credo a gente também diz isso? Foi crucificado, morto e sepultado. Qual a importância da sepultura de Jesus? É porque a sepultura é a confirmação da sua morte. Ok? É a evidência histórica de que ele de fato morreu. Irmãos, isso é importante porque durante o primeiro século muitas pessoas se levantaram, chamados da alta crítica, para arrumar algum tipo de solução para a ressurreição de Cristo não ser um milagre como foi. Então a ideia de que Jesus teve só um sono, vejam, depois de passar tanto tempo apanhando, sofrendo na cruz, né, depois de expirar, aí alguns acreditam que ele foi colocado na sepultura e depois ele acordou. E todo machucado, ele removeu uma pedra de não sei quantas toneladas e saiu daquele lugar. E por isso, para estes, não houve ressurreição. Não houve sepultura, melhor dizendo. Automaticamente não houve a sua ressurreição, porque ele não morreu. Então, existem essas teorias furadas que não têm base histórica e não tem base científica. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos o seguinte: quando se procura evidenciar um fato histórico, ou as evidências de um fato histórico, principalmente naquele período, uma das primeiras coisas que se procura são as testemunhas oculares. Ok? Agora caminhe comigo aqui como diz o texto. Verso 5. E apareceu a Cefas. Quem é Cefas, irmãos? Pedro. E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Então Paulo está dizendo assim: se vocês quiserem consultar os irmãos, a maioria ainda está viva. Vão lá em Jerusalém. Alguns já dormem. Claro que os irmãos sabem que dormir aqui significa a morte, né? Morreram, né? Verso 7. Depois foi visto por Tiago.
mais tarde por todos os apóstolos, e ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E Paulo já teve a visão de Cristo glorificado. Ok? Então observe, irmãos, as evidências históricas, elas são baseadas nos testemunhos oculares. Se o testemunho da tradição oral já era importante, quanto mais das testemunhas oculares. Eu vi. E aí alguém pode dizer, não, mas você é um só, Pedro. Aí Pedro diz, então vamos lá os apóstolos. Aí depois Jesus passa 40 dias com eles, comendo e bebendo. Depois é visto por 120, depois é visto por 500. Meus irmãos, a nossa fé é uma fé histórica. Jesus existiu. Jesus veio à terra. Não é conto de fadas, não é ilusão. Os livros a respeito dele, as cópias manuscritológicas, somam mais de 14.000. Infinitamente maior do que os escritos de Platão, de Aristóteles, cujas cópias são de poucas dezenas, se chegarem a dezenas. É uma outra evidência histórica de que Jesus existiu, de como ele viveu, da sua morte, da sua ressurreição. A quantidade de manuscritos, a antiguidade dos manuscritos, a fidelidade dos manuscritos comprova que o nosso Jesus é histórico, que ele existiu, que ele veio à terra, que não é ilusão da nossa mente, que não foi uma religião criada pelos apóstolos, que não foi um meio de vida inventado por aqueles que, depois de terem perdido o seu mestre, ficaram sem receber ofertas e ajudas das pessoas. Tudo isso é mentira do diabo. Jesus existiu, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado pelos nossos pecados, ressuscitou pelos nossos pecados, está vivo e voltará para buscar o povo por quem ele morreu. Nós somos a igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus. Essas verdades, irmãos, ninguém pode arrancar de nós. É nisso que o cristianismo há 2 anos se fundamenta, se baseia. Paulo continua, irmãos, dizendo assim: por mim também, como um nascido fora de tempo. Os irmãos sabem que Paulo não se considerava apóstolo no sentido de ser do primeiro grupo, né? Visto que ele não andou com Jesus os 3 anos do seu ministério, claro, antes da sua morte e da sua ressurreição. Mas Paulo se considerava apóstolo dos gentios, ou um apóstolo nascido fora de tempo. Esse nascido aqui é do novo nascimento, né? Porque Paulo era um zeloso perseguidor da igreja quando Cristo o alcançou no caminho de Damasco e então transformou sua vida. Paulo diz mais a respeito dele: porque eu sou o menor dos apóstolos, porque eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo carregava, irmãos, consigo a tristeza de ter perseguido a igreja de Deus. Nem sempre a nova vida que Cristo nos dá nos é capaz de fazer esquecer os erros do passado, né? O apóstolo Paulo carregava consigo talvez culpa da perseguição, culpa do consentimento de morte, talvez até mesmo de ter matado alguns cristãos. Paulo fazia isso com um zelo religioso excessivo, né? Sabe alguém que está redondamente enganado, mas é fiel naquilo que faz? Assim era o apóstolo Paulo. Mas observe que apesar de tudo ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. Sabe, essa frase "sou o que sou" é bem curiosa, né? Porque a gente vê nas escrituras Deus dizendo eu sou, né? Ou eu sou o que sou, né? Na autorrevelação de Deus a Moisés. O apóstolo Paulo usa a mesma ideia, só que anterior a isso ele diz: pela graça
de Deus. Deus não diz, por minha graça eu sou o que sou. Deus simplesmente diz, eu sou o que sou, porque Ele é. Mas Paulo diz, quem eu sou hoje, eu sou pela graça de Deus. Porque se dependesse de mim, eu seria opositor à igreja. Se hoje eu sou apóstolo, é a mensagem do apóstolo Paulo, né? Imagine, apóstolo significa alguém que é enviado, né? Ou pedra enviada, ou emissário que anuncia alguma coisa. Mas Paulo, antes de ser um emissário, era um perseguidor. Então veja a transformação operada entre num antigo perseguidor para se tornar agora um apóstolo, está no verso 10, no comecinho. Pela graça de Deus sou o que sou. A graça, irmãos, é poderosa para transformar o mais vil pecador e o mais terrível perseguidor da igreja pode ser alcançado pela graça de Deus. Quando Jim Elliot foi pregar aos Aucas, e depois de algumas tentativas, né, de se aproximar daqueles indígenas tribais que tinham muita dificuldade de comunicação, eram extremamente agressivos, até entre eles mesmos havia muita violência, tribo contra tribo, eram praticamente canibais. E Jim Elliot, junto com seus amigos, conseguem descer, mas não conseguem subir de volta quando aqueles homens se rebelam contra eles. E um dos indígenas, já adulto, senhor, Jim Elliot era muito novo, talvez 30 anos, aquele homem de longe acerta uma flechada no peito de Jim Elliot, o qual cai desfalecido. Depois, alguns dos seus amigos também são mortos. E passado algum tempo ali, após aquele episódio, Elizabeth Elliot, esposa dele, decide continuar junto com os filhos e parte da equipe naquela região, mesmo tendo tido seu marido assassinado injustamente. E através de vários trabalhos de evangelização, eles começam a alcançar pessoas, até que um dos filhos de Jim Elliot, pregando o evangelho, alcança parte da tribo. E entre as pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, o assassino do seu próprio pai. E a história conta, os vídeos estão também aí no YouTube, que aquele homem que matou Jim Elliot, depois de ter sido perdoado pelo filho de Jim, passa a viajar com o filho de Jim Elliot para pregar o evangelho em várias nações. Meus irmãos, só o evangelho faz isso. Só o evangelho. Aquele homem era inimigo de Cristo. Quando Jesus foi ao encontro de Paulo, Jesus não disse simplesmente: Paulo, por que persegues a minha igreja? Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E hoje, irmãos, muitos dos nossos queridos irmãos em outros países estão sofrendo o mesmo tipo de perseguição. E nós devemos rogar ao Senhor não apenas que os livre da perseguição, mas que o Senhor alcance essas vidas que perseguem ao Senhor, para que elas se tornem emissárias do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei aí no boletim, depois em casa você vai poder ler, o crescimento da Igreja de Deus na Indonésia. A Indonésia, irmãos, e as Filipinas estão sendo cotadas pelas agências missionárias como as maiores nações enviadoras de missionários do mundo em poucas décadas. Nós vamos ver grandes maravilhas Deus fazer ainda através de nações cujos cidadãos outrora eram perseguidores de Cristo
Gente que está disposta, como Paulo, a morrer pela causa do Evangelho. Que Deus levante entre nós também aqui no Brasil. O Brasil é celeiro de missionários para o mundo. Mas nós não podemos deixar a chama se apagar, irmãos. Ore para que os nossos filhos sejam missionários. Ore para que os seus netos sejam consagrados a Deus. Para que esse fogo não apague na nossa geração, mas para que esse fogo continue. Pois é através de vidas como estas, Paulo, o assassino de Jim Elliot, o ex-assassino de Jim Elliot, agora está na glória já, e tantas outras vidas que têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho. Deus é poderoso para fazer maravilhas. Paulo diz então: sou o que sou pela graça de Deus, e sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, irmãos, é um ser muito curioso e apaixonante. Não tem ninguém nas Escrituras, depois do Senhor Jesus, mais apaixonante do que o apóstolo Paulo. Então, observe que Paulo diz assim: eu sou o que sou pela graça de Deus, mas eu trabalhei muito. Irmãos, Paulo trabalhou muito mesmo. Viagens, naufrágios, mordida de víbora, descendo de um cesto para não ser morto. São tantas as histórias de Paulo que nos deixam assim impressionados como esse homem viveu intensamente. E alguns poderiam dizer assim: Paulo, você não estava entre os 12, você então não é apóstolo. Paulo disse: eu trabalhei mais do que os 12. Mas espera aí, não fui eu quem trabalhei. Foi a graça de Deus comigo. Foi a graça de Deus comigo. Veja aqui que Paulo não usa de falsa humildade, né? Paulo não diz assim: não, minha gente, eu não trabalhei não, que é isso? Não, o que é que tem descer de um cestinho, fugindo? O que é que tem nadar não sei quantas horas depois de um naufrágio? O que é que tem ser mordido por uma víbora, né? Paulo não usa, irmãos, de falsa humildade. Paulo, veja, humildade é quando nós reconhecemos quem nós somos de fato, não é? Isso é ser humilde. A falsa humildade é quando você, sabendo, né, quem você diz: é nada, eu não sei fazer nada. Isso aí é falsa humildade. Deus não se agrada disso. É quando no coração a gente sabe de uma coisa e tem outro sentimento, né? Você é uma pessoa muito competente do que faz, só nada, não, eu sou fraquinho. Não, você é bom no que você faz. Então Paulo diz: eu trabalhei muito, mas sem deixar de reconhecer que tudo que ele fez foi pela graça. É a graça que sustenta os servos de Deus no trabalho do Senhor. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo diz agora, no final da sua argumentação: não importa se foi eu ou se foram os apóstolos, mas nós pregamos para vocês o Evangelho. Guardem o Evangelho. Guardem a palavra. Meus irmãos, é a palavra quem nos sustenta o tempo todo e mais ainda nos dias difíceis. Você já imaginou, por exemplo, pense no momento mais difícil da sua vida. Certamente o momento mais difícil da vida de alguém é quando a gente encara a morte de alguém que nós amamos. Amamos muito. Se você, por exemplo, já perdeu seus pais, né, você sabe que é difícil. A mãe que perde filhos sabe que é difícil, não é verdade? Certamente, irmãos, a morte é o maior de todos os nossos inimigos nessa vida. A doença a gente enfrenta, não é? Mas a morte é dura. Agora, qual doutrina nos conforta diante da morte?
É a doutrina da ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou da morte, a palavra de Deus nos garante que nós também ressuscitaremos. Paulo diz, portanto, que se nós não crermos na ressurreição, não crêssemos na ressurreição, a nossa fé seria vã. De que adiantaria, irmãos, lutar nesta vida para viver uma vida santa, para não se contaminar com este mundo, se a nossa vida fosse acabar quando nós morrêssemos? Mas qual é a nossa esperança? É que tudo o que nós estamos construindo espiritualmente nesta vida está sendo lançado para a eternidade. A sua fé, ela não se encerra aqui. Ela não se encerra aqui. O que você creu te levará para uma eternidade com Deus. O seu serviço a Deus, quando você serve a Deus nos ministérios, quando você serve a Deus até mesmo fora da igreja, tudo que você faz, a Bíblia diz que Deus está colocando na coroa de cada um de nós. Nós vamos levar para os céus as nossas obras. Quando nós chegarmos lá, nós vamos ofertar ao Senhor aquilo que nós fizemos para a glória dele. Às vezes que você cantou, às vezes que você pregou, às vezes que você ensinou, às vezes que você varreu a igreja, às vezes que você abriu, às vezes quando mesmo cansado você foi evangelizar, você foi pregar. Nós não fazemos para receber recompensa, mas Deus irá nos recompensar sim. É o que a Bíblia chama de galardão. Vejam, são coisas que nós fazemos aqui, mas que nós vamos levar para a eternidade. Portanto, irmãos, se não fosse realidade isso, a nossa fé seria vã. Quer dizer, de que adianta então nós lutarmos por pureza, por santidade, se depois da morte, acabou-se. Não tem mais nada, encerrou. Nós não somos dos saduceus. Nós não somos dos gnósticos. Nós somos da fé cristã. E a fé cristã defende com veemência e como fundamento que tudo que nós vivemos aqui, nós estamos plantando para a eternidade. Que a nossa vida aqui é curta diante daquilo que Deus preparou para nós na eternidade. Que isso aqui, irmãos, que nós estamos vivendo, não é a vida. É uma pequena parcela, ínfima, daquilo que nós vamos viver na eternidade com Deus. Por isso nós oramos ao Senhor, como o salmista que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, nós fomos feitos para a eternidade. Nós não fomos feitos para encerrar aqui com a morte. Na verdade, a morte irá morrer quando Cristo soar a trombeta. E nós ressuscitaremos para viver a eternidade na presença de Deus. Não permita, em nome de Jesus, que na sua mente as ideias deste mundo te façam acreditar que a vida é só isso aqui. É baseado nisso que muitos dizem: carpe diem, aproveite o dia, né? Faça o que lhe der na cabeça. Ou como dizia-se no tempo de Noé: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nós não vivemos assim, irmãos. Pelo contrário, nós vivemos cada dia para a glória de Deus, construindo uma eternidade com o Senhor. Pois nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós somos de uma pátria superior, a pátria celestial. E nem mesmo os sofrimentos do tempo presente podem se comparar à glória que há de ser revelada em nós, os filhos de Deus. Portanto, vivamos aqui para a glória de Deus com intensidade, mas crendo na ressurreição dos mortos, porque ao soar da trombeta, até o mar
dará aos seus mortos, e todos nós estaremos diante do justo juiz, mas nós não seremos julgados, porque já passamos da morte para a vida, porque cremos no Filho de Deus, e o julgamento é este: todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna, quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Se você crê em Jesus de todo o coração, viva cada dia para a glória de Deus. Sejam eles muitos ou poucos, vivam os seus dias com intensidade para a glória de Deus, fazendo de cada ato, cada atitude, um gesto de louvor e de glória ao Senhor. E certamente, irmãos, contando os nossos dias, nós alcançaremos um coração sábio e viveremos aqui para a glória de Deus e na eternidade para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.